Hoje eu quero falar com você sobre como esperar em Deus. Existe um jeito e um modo certo de você esperar em Deus. Meu nome é Patrícia Monteiro. Eu quero te pedir, por favor, que se você for entrando, vai aí já deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal Verdadeiro Propósito. É muito difícil, né, a espera. A espera é muito difícil. Não é só difícil para você, não é só difícil para mim, é difícil para a maioria das pessoas. Tanto é difícil, né, que Deus nos deixou instruções sobre como esperar nele. Inclusive, o próprio salmista, né, também já passava por esse problema de esperar no Senhor, vamos dizer assim, é um problema para nós, uma vez que a gente tem essa dificuldade. Então ele já passava por essa situação também de esperar o socorro, esperar a promessa acontecer, esperar o livramento. Muitas das vezes é difícil, né, aquele momento em que a gente está esperando que Deus haja, né? E aí existe algumas coisas que nós fazemos que não só está errado, como também atrasa aí a nossa terra prometida. Tanto é que o povo de Israel demorou 40 anos para chegar num lugar que precisava somente de 11 dias, né? O povo de Israel ficou aí rodando no deserto, né? Girando ali em círculos no deserto, porque não soube esperar em Deus de forma correta. Então isso me faz também lembrar que muitas das vezes no momento da nossa espera, né, na situação em que nós estamos esperando, né, no tempo, queria achar essa palavra, no tempo da nossa espera, muitas das vezes a gente gira em círculos, não é verdade? A gente se sente meio perdido, meio sem rumo, não é? Sem saber muito o que fazer. E aí eu trouxe hoje para você, fica até o final desse vídeo, curte, compartilha com alguém que você conhece, porque com certeza alguém hoje está passando por esse momento de espera. E se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito, para receber mais conteúdo como esse. Nós estamos aqui, né? Eu falo eu porque esse canal sou eu e a Jaqueline Eulálio, nós duas estamos aqui juntas, unidas num só propósito. Qual é o nosso propósito? Nós temos a missão de alinhar mulheres aos seus propósitos de vida. Por quê? Porque nós já encontramos o nosso, descobrimos o nosso, nos alinhamos ao nosso propósito e isso nos fez experimentar uma vida abundante. Não só a nossa vida pessoal, mas toda a nossa família, né, se beneficia do fato de estarmos nós duas alinhadas aos nossos propósitos. Então, por isso que nós temos essa missão, né? Deus nos incumbiu dessa missão de trazer direcionamento aí para mais mulheres para viver os seus propósitos de vida. E aí, nessa jornada do propósito, existe esse tempo em que a gente fica esperando Deus dar o comando para a gente avançar, esperando Deus dar instruções para a gente agir, esperando Deus cumprir aquilo que nos prometeu. Porque ao longo da nossa trajetória vão sendo liberadas, né, palavras, promessas para a nossa vida, e a espera dessas promessas acontecerem se torna um momento muito árduo para nós, principalmente para quem tem o temperamento mais quente, que é o sanguíneo e o colérico, né? Eu e a Jaque somos duas coléricas e a gente sabe como é difícil, né, esperar no Senhor. Eu coloquei uma pergunta lá na nossa página, lá no nosso perfil, né, no Instagram, e eu coloquei uma pergunta assim: qual é a sua maior dificuldade quando você está no momento de espera? E eu fiquei muito intrigada com uma resposta que eu tive, porque por mais que pareça, né, às vezes parece essa questão parece que é só nossa, mas a gente vê que muita gente passa pela mesma situação. A pessoa, né, uma pessoa disse assim para mim, uma das nossas seguidoras disse assim para mim: o mais difícil para mim é crer, porque eu sempre penso que pode ser algo da minha mente, que é algo da minha cabeça e que na verdade não foi promessa feita, né, pelo Senhor, mas foi algo da minha cabeça. Isso acontece muito, isso acontece com a gente quando a gente está aí nesse momento de esperar, de sermos assolados pela dúvida e pela incredulidade. A dúvida e a incredulidade, elas são dois espíritos, né? Por que eu digo isso? Porque o Senhor diz para nós que a gente precisa resistir, né? Resistir
Sujeitai-vos, pois, a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. A dúvida e a incredulidade são dois espíritos que ficam, né, nos atormentando aí durante toda a nossa jornada. Só que a gente precisa se sujeitar a Deus cada vez mais, né, obedecer a Deus cada vez mais para que o inimigo fuja de nós. E o inimigo só vai fugir da gente, a dúvida e a incredulidade só vai fugir da gente quando a gente cada vez mais se sujeitar ao Senhor, cada vez mais nos alimentarmos da palavra dele, né? Usarmos a palavra dele sempre ao nosso favor, para alimentar a nossa alma do que é bom. E aí essas verdades, né? A verdade de Deus vai sendo cada vez mais impregnada no nosso espírito, mais difícil fica, mais forte a gente fica, né? Cada vez mais o nosso espírito vai alcançando maturidade, se fortalecendo de forma que o inimigo não consiga mais nos influenciar com a dúvida e a incredulidade. E aí eu quero começar com você lendo um salmo que é o Salmo 40. Esse salmo é muito emblemático, né? E ele fala justamente da espera. Só que ele fala da espera com um detalhe que eu acho que muita gente não presta atenção. Muita gente diz, né, fala esse salmo de forma muitas das vezes até aleatória, até vazia. E hoje a gente vai entender exatamente, né, o que esse salmo quer dizer. Ele diz assim, ó, o Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: esperei com paciência no Senhor, com paciência. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Então eu já quero começar liberando uma palavra profética para você. Preste atenção nisso, pega isso para sua vida. Muitos vão ver o agir de Deus na sua vida e temerão ao Senhor por causa daquilo que o Senhor fez com você. Então você continue esperando em Deus com paciência, porque o salmista diz isso, a gente precisa esperar em Deus com paciência. Muitas das vezes a gente acredita que o tempo da espera, né, é Deus preparando a nossa terra prometida, né, nosso milagre, é Deus preparando a nossa bênção, mas muito pelo contrário, é Deus nos preparando para receber essa bênção. O povo de Israel precisava estar preparado para entrar na terra prometida, porque se eles não estivessem preparados para entrar lá, eles poderiam perder aquela terra. E a gente viu ao longo da história como foi que várias vezes Israel perdeu a sua terra prometida por falta de estar alinhados ao propósito de Deus. Olha como isso é importante. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ninguém perde, né, uma bênção que Deus nos entrega. Eu vou dizer que perdemos sim, né, com o nosso comportamento. Muitas das vezes o nosso comportamento faz com que a gente perca alguma coisa, não é verdade? O nosso comportamento nos faz perder dinheiro, nos faz perder a nossa saúde. O nosso comportamento, muitas das vezes, nos faz perder o nosso casamento, não é verdade? Vamos chamar para nós aí a responsabilidade. Eu sei que casamento é feito de duas pessoas, mas existe a parte que nos cabe, né? Não vou entrar agora nesse mérito com você, eu sei até que é polêmico isso, mas tudo na nossa vida existe a parte que nos cabe, né? Existe a parte do nosso comportamento. E aí, o povo de Israel, por causa do comportamento deles, não estava alinhado ao que o Senhor queria, ao propósito de Deus. Eles perderam aí várias vezes essa terra, não é? Hoje você vê Israel lutando lá, né, com a Palestina por causa de alguns territórios, né, que é israelense. Então, o que eu quero dizer para você? Que o nosso comportamento pode sim fazer com que a gente perca muitas bênçãos que Deus já nos deu. Um desse comportamento, né, que nos leva a perder alguma coisa aí é a ingratidão, né, a gente ser ingrato. As pessoas, quando são ingratas conosco, a gente acaba deixando de fazer algo por elas por causa da ingratidão delas, não é verdade? Você imagina Deus, né, que aí tá sempre, né, escutando de nós alguma reclamação, alguma murmuração, né, alguma ingratidão nossa, né? Então você imagina
por isso, né, por essa analogia, você já consegue imaginar o quanto a gente pode perder na nossa vida pela ingratidão. Tem até um vídeo, né, um meme, que fala assim, imagina se tudo aquilo que você reclamasse, Deus vai lá e tira de você, né? Na verdade, gente, eu não acredito que é Deus que tira de nós, é nós mesmos que perdemos. Imagina, reclamei do meu cabelo, fui lá e fiquei careca. Reclamei, né, da minha casa não é boa, fiquei sem casa. Reclamei do meu casamento, fiquei sem casamento. Reclamei do meu trabalho, fiquei sem trabalho. Imagina se Deus fosse tirando tudo aquilo que a gente reclama. A gente está reclamando, né, porque está insatisfeito, e aí ele for tirando. Na verdade, é a gente mesmo que vai perdendo, né? Nós vamos perdendo aquilo que nós vamos conquistando muitas das vezes por causa da ingratidão. Né? Muitas das vezes, não é sempre. Então, o que o salmista fala aqui? Esperar com paciência. Porque quando você espera com paciência, Deus vai se inclinar, você esperar Deus se inclinar ao seu favor. Esperar Deus responder a sua oração. Muitas das vezes, você esperar com paciência no Senhor significa você esperar no seu lugar de oração mesmo. Você ficar no seu ambiente de oração até Deus te dar a resposta que você precisa. Clamando mesmo, pedindo a Ele que te dê o direcionamento que você está pedindo. Uma oração muito boa para a gente fazer no momento de espera é o que diz lá em Tiago, pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para lidar com essa situação, sabedoria para esperar e sabedoria para entender o que Deus quer da gente no momento em que a gente está esperando. E aí o salmista vai dizer que Deus se inclinou ao favor dele porque ele esperou com paciência. E aí, o que Deus faz com essa pessoa? Tira de um lago horrível, tira de um charco de lodo. Muitas das vezes esse lago horrível, esse charco de lodo, é a situação que você está, que você queria sair dessa situação e você não consegue. E aí eu lembro de uma mentorada, uma mulher que eu mentorei, que detestava o trabalho que ela estava e ela não conseguia sair dali. Por que ela não conseguia sair dali? Porque Deus abriu aquela porta para ela, Deus falou isso para ela. Eu abri essa porta, você vai, né? Entra por essa porta, passa por essa porta, porque fui eu que abri. Só que chegou lá, gente, era um desafio muito grande, era um trabalho em que ela era muito humilhada. Parece até que é mentira, né? Que Deus não abriu porta nenhuma. Porque ela chegou lá, era muita humilhação. Na verdade, ela estava entendendo que ela estava sendo trabalhada, que ela estava adquirindo habilidades e competência para o próximo nível dela. E aí o que ela fez? Esperou com paciência. Só que essa espera com paciência foi fazendo o que eu vou te falar agora. O que você tem que fazer quando você espera com paciência no Senhor? Porque existe um jeito certo de esperar, né? A primeira coisa que você precisa entender eu chamo isso de manual definitivo na espera, né, do milagre, né? O manual definitivo para esperar no Senhor. O que você tem que fazer? A primeira coisa, não tenta ajudar Deus. Foi essas instruções que eu dei para essa mulher. Essa mulher conseguiu aí mudar o cenário dela a partir dessas instruções. E aí o que aconteceu? Né? Ela foi vista, ela foi lembrada no lugar certo, ou seja, na diretoria, né, na cúpula ali da diretoria do trabalho dela, e ela foi transferida para um lugar muito melhor. Só que ela só conseguiu essa transferência porque ela, durante a espera dela, ela foi adquirindo habilidade comportamental, emocional e também intelectual para que ela chegasse a esse próximo nível. E aí eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Primeira coisa, não ajude Deus. Não tente fazer acontecer. Deus te deu uma promessa, tipo, vou te dar um exemplo para ficar claro aí na tua vida. Deus te deu uma promessa assim, eu vou te levar, né, para um outro lugar e você vai assumir uma outra posição nesse trabalho. E aí, você sabe já que aquele lugar é teu. E aí, o que você... Poxa, mas está demorando e eu não vou, e eu não consigo, eu não avanço. Aí você começa a pensar, vou ajudar, né? Vou fazer acontecer. Se não acontece, então é porque é para eu fazer acontecer. Vai lá e derruba aquela pessoa que está no cargo para você assumir um cargo que Deus já disse que era seu. Davi não fez isso com Saul. Olha isso. Davi não fez isso com Saul. Davi tinha a promessa, né, de que ele ia ser rei de Israel. E em momento nenhum ele tentou derrubar Saul. Muito pelo contrário. Ele seguiu conforme o que Deus esperava dele. Muitas das vezes Deus colocou ele numa situação de prova. Quando
né? Davi teve Saul, a vida de Saul nas mãos e ainda assim decidiu não matar Saul. Então você pensa bem, não tente fazer acontecer. A Sara, esposa de Abraão, tinha também, Abraão e Sara tinha a promessa de um filho. Abraão tinha a promessa de ser pai de multidão. Abraão podia ter pensado, poxa, já que você é pai de multidão, então vou casar com várias mulheres, né, e ter vários filhos. Não, por quê? Porque a promessa era para ele e para Sara. Só que Sara era estéril, olha só. Aí não parece, não, é impossível, isso não vai acontecer não. Imagina, não sei se você recebeu uma promessa aí de ter um filho e você é estéril, e aí você, não vai acontecer não, eu vou ter que adotar uma criança, de repente é para adotar uma criança. Só adote uma criança se realmente Deus colocar isso para você fazer no seu coração. Não tente ajudar Deus. Agora, é lógico que a gente, para fazer toda boa obra, e a adoção é uma boa obra, você não precisa de que Deus te mostre que você tem que fazer a boa obra. Não estou falando isso. Eu estou querendo dizer que não tente se antecipar a Deus, se fazer na frente de Deus. Espera o teu momento. Até porque eu conheci uma mulher também que ela tinha promessa. Essa história é muito bonita, né? Eu tô falando de adoção, isso é para que você tenha bom senso, tá? Tenha bom senso. E aí essa mulher tinha promessa também de ter filhos, só que ela acreditou que esses filhos que ela geraria era do coração. Então ela adotou, né, duas sobrinhas, adotou dois sobrinhos, mentira, dois sobrinhos ela adotou. Adotou um, né, porque a irmã não conseguia ficar, a irmã realmente nem queria ficar, e aí ela adotou, e depois adotou um sobrinho do marido. Então ela adotou essas duas crianças e Deus a abençoou porque também ela fez essa boa obra, o coração dela foi generoso. Só que Deus é abundante, né, gente? Deus depois fez ela gerar duas meninas, uma mulher que era estéril. Uma mulher que era estéril. Fez gerar duas meninas. Isso tudo é história de mentorada, gente. São histórias verdadeiras. Então, o que eu quero dizer para você? Tenha bom senso. Não vá na frente de Deus. Não tente fazer acontecer. Você tem que entender o que é a boa obra, o que é para você fazer enquanto espera, as boas ações, a boa obra, e o que é errado você fazer de acordo com a palavra de Deus. Você derrubar alguém do cargo é errado. Você tentar manipular a situação para que aquilo seja favorável a você é errado. De acordo com os padrões do Senhor, e a gente vive não de acordo com os padrões desse mundo, mas de acordo com os padrões do Senhor. Então você não tente fazer acontecer. Espera, né, a sua promessa acontecer, espera a sua promessa surgir, espera a sua promessa se realizar. Não tente fazer acontecer, espere a sua promessa se realizar. Não recorra, número 2, não recorra a pessoas, não recorra a homens, a pessoas, não recorra, né? Não que você não precise de ajuda e não que você tenha que ser humilde, né? E de repente pedir a alguém aí que te ajude, mas quando eu falo para você não recorrer às pessoas, é porque muitas das vezes quando a gente está numa situação de espera, a gente começa a ligar para todo mundo, a falar com todo mundo, chorar em nossas pitangas. E o que a gente quer dessas pessoas? Uma palavra profética. Muitas das vezes a gente quer ali uma profecia, quando na verdade qual é a instrução do Senhor? O que Deus instrui para a gente? Né? O que Jesus nos ensinou? Entra para o teu secreto, porque o Deus que te vê no secreto te recompensa no público. Vai para o teu secreto, corre para os pés do Senhor, busca resposta nele. Não que ele não vá usar profetas para trazer para você palavras, né, de fortalecimento. Não que ele não vá usar isso para trazer palavras que alimente a sua esperança. Não é isso. Mas não recorra às pessoas. Por quê? A Bíblia também diz que maldito o homem que confia no homem, o coração do ser humano é enganoso. Então, muitas das vezes, aquela pessoa, na vontade de te ajudar, e eu estou falando das pessoas que têm boa intenção, na vontade de te ajudar, ela vai falar coisas da cabeça dela que nem tem a ver com aquilo que Deus quer para você e te orientar de forma errada. Isso eu estou falando de pessoas que têm boa intenção. Imagina aquelas pessoas que você confia,
né? Mas que na verdade não são pessoas confiáveis. E aí você está falando a sua vida, você está falando aí suas aflições para a pessoa errada. Então não recorra a pessoas, recorra a Deus. Então no momento de espera, não tente fazer acontecer e nem recorra a pessoas. Terceiro, não se deixe dominar pela inveja. Por que eu estou falando isso? Gente, não é só você, não é só eu, mas a inveja é um sentimento humano. Satanás sabe que a inveja é um sentimento humano. Então, o que ele faz? Ele tenta, né, trazer no nosso ouvido aí, né, zunindo o nosso ouvido, alimentando a nossa inveja, para que a nossa inveja inflame, e aí a gente vai agir, né, a gente vai se deixar dominar pela inveja e vai tomar a atitude errada. Então, a inveja ela pode até vir em você, mas expulse isso em nome de Jesus. Alimente a sua mente com o que é da palavra de Deus. Não deixe a sua mente ser alimentada pela inveja. A inveja ela nasce a partir da comparação. Quando você abre o Instagram, abre o Facebook e você começa a ver pessoas vivendo a vida que você queria viver, né? Você está esperando em Deus viver aquilo ali que outra pessoa está vivendo. E aí você começa a se comparar, mas a pessoa já conseguiu. Qual é o meu problema? Será que Deus não me ama? Será que eu ouvi errado? Será que comigo não vai acontecer? E isso pode alimentar em você uma energia errada. Você está ali vivendo debaixo de uma energia errada, agindo sob uma energia errada, a energia da inveja. Isso faz com que você tome atitudes erradas. Você começa a se desviar do foco que Deus te deu e vai em direção ao caminho que o outro está trilhando. Por quê? Porque você está olhando para o outro, não está olhando para o Senhor, para o dono do sonho, para o dono da promessa. Você tem que focar no dono da promessa. Então, muitas das vezes, quando você se deixa levar pela inveja, você quer copiar o que o outro está fazendo, porque você acredita que o outro está tendo o resultado que você não está tendo. Então, não se deixe dominar pela inveja. Expulse a inveja. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo, gente, agora eu vou voltar lá no início, né? Não duvide da hora de Deus. Lembra que eu falei que no momento da espera a gente começa a duvidar, achando que foi Deus mesmo que falou, foi Deus mesmo que liberou a palavra? Não duvide do momento da hora de Deus. A Bíblia fala que lá em Eclesiastes 3 que diz assim: há um momento certo para todas as coisas debaixo do céu. Há um momento certo para tudo acontecer. Até o próprio Jesus, quando ele nasceu na plenitude dos tempos. Ele não chegou atrasado nem adiantado. Ele chegou na plenitude dos tempos. Então, e olha quanto tempo se passou, né? Desde lá de Isaías, que começou, né? Na verdade, né? Todo o Velho Testamento aponta, né? Para o nascimento, para o plano de Deus que era Jesus, que é Jesus Cristo. Então Isaías há 400 anos já tinha profetizado a respeito de Jesus, né? De forma mais clara, já tinha profetizado. E aí mais de 400 anos se passaram para que Jesus nascesse. E a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, há o momento certo para acontecer aquilo que Deus disse que vai acontecer. E aí eu quero te falar uma coisa. Eu não sei se hoje você está, como eu já estive várias vezes, em lugares que eu não queria estar. Como assim em lugares que eu não queria estar? Em trabalhos que eu não queria fazer, né? Em bairros que eu não queria morar, né? Em igrejas que de repente eu estava no ministério que eu não queria. Então, o que a gente faz, né, quando a gente está numa situação igual essa mentorada minha, que estava no emprego que ela não queria estar, o que a gente faz nesse momento, além de tudo isso que eu estou te falando aqui? Isso que eu vou te falar agora é algo que eu aprendi em Deus, eu nem coloquei aqui no meu roteiro. E eu tenho um blog também, o Verdadeiro Propósito, nesse blog também eu dou instruções sobre como viver o seu propósito. O blog é verdadeiropropósito.com. Então, eu nem disse isso também no meu blog, mas eu vou dizer aqui para você nessa live. Quando você está num lugar que você não queria estar, numa situação que você não queria estar, eu vou te falar uma coisa: vá viver. O que significa isso?
pega isso que você tá, esse momento que você tá, que parece que é ruim, e tenta ver o que tem de bom e viver o que tem de bom ali. Por quê? Porque você pode estar com os olhos fechados para o que tem de bom e com os olhos muito abertos para o que tem de ruim. E aí você deixa escapar oportunidades, você deixa escapar o que pode ser sobrenatural na tua vida. Muitas das vezes eu já estive em lugares, né? E vou te falar de trabalho mesmo. Eu já estive em trabalhos que eu não queria estar fazendo, que eu não queria estar naquele momento, naquele lugar. E aí, quando eu virei essa chave na minha mente, quando eu comecei a olhar o que tinha de bom e aproveitar o que genuinamente tinha de bom ali, você acredita que foi o momento em que eu mais fui convidada para dar palestras? Porque as pessoas viam que eu estava com outra energia, outra vibe, né? E conseguia falar ali coisas além do meu trabalho, porque eu sou professora, então eu conseguia dar, né, aulas além daquilo que eu era proposto para mim. E as pessoas me chamavam para palestras. Foi o tempo que eu mais dei palestras, por incrível que pareça, né? Essa mulher que eu te falei no início, né, essa minha mentorada, que ela estava num trabalho, esse testemunho foi lindo para mim. Eu recebi esse testemunho há pouco tempo, porque demorou um ano. Eu dei a mentoria para ela um ano depois, foi que Deus tirou ela do... Eu já estava começando a achar, eu mesma, né, que a mentoria não tinha servido, não tinha valido a pena. E aí ela me telefonou dizendo que ela foi reconhecida, né, ela foi vista e ela foi para o trabalho hoje que ela mais queria. Inclusive está pertinho da casa dela. Só que ela, né, aprendeu tanto em Deus que ela falou assim, eu sei que aqui não é o meu final, que Deus tem mais para mim além disso aqui. Então eu preciso permanecer fazendo tudo isso que eu estou falando para você fazer agora, né? Não ignore o quinto passo. Não ignore as determinações do Senhor. Às vezes Deus fala com a gente algumas coisas que eu, às vezes, quando Deus fala comigo algumas coisas, eu falo assim, caramba, Deus, eu acho que isso é doideira, isso não vai dar certo. Mas vou fazer, né? Eu vou fazer. Inclusive a Bíblia fala assim, né? Imagina dois filhos, né? Um filho, o pai diz assim, vai lá na vinha e faz o serviço. E o filho fala assim, vou lá, vou fazer. Só que ele não vai, ele não faz. O outro filho, né? O segundo filho, o pai fala assim, vai lá na vinha e faz o trabalho. E o outro filho fala assim, não vou fazer, não quero fazer, não vou fazer, é muito trabalho para mim, não gosto, não quero. Só que ele vai e faz. Aí o Senhor pergunta pra gente, qual dos dois filhos foi o obediente? Eu sempre me identifiquei muito com esse segundo filho, que na primeira, quando eu ouço dar uma determinação do Senhor, falar, Deus, isso eu não vou fazer não. Isso é loucura, não vou fazer não. Quanto mais, gente, quando é para perdoar alguém. Ai, meu Deus, quando Deus fala assim para perdoar alguém. Fala, isso eu não vou fazer não. Só que Deus não fala só para... Olha só como Deus me conhece. Ele não fala só assim para mim, perdoa, não. Ele não fala só isso, né? Porque se ele falar, já perdoei, vou dizer isso, né? Já perdoei. Ele não, vai lá e dá um abraço na pessoa. Meu Deus, caramba, quando ele fala isso, eu falo assim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, Deus, não vai dar certo. A pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai dar certo, mas vou lá fazer. E dá certo, gente. E dá certo. Então, escute as determinações do Senhor. Às vezes parece que Deus está te mandando por um caminho doido. Doido mesmo, né? Parece que Deus está te mandando fazer uma coisa que você não vai querer porque te confronta. Qual é o problema, gente, para mim, de dar o abraço na pessoa? É o orgulho. É o orgulho. O orgulho é algo tão assim inerente do meu temperamento, que Deus me trabalha tanto nessa área do orgulho, da paciência, porque o meu temperamento é colérico. Então, uma coisa que colérico não tem é modéstia. Modéstia, não tem humildade. E paciência. Então, Deus trabalha a gente nisso, na paciência, na humildade, ser humilde. Quantas vezes eu chego, às vezes, no meu trabalho e alguém fala assim, mudei seu horário para adequar o horário de outra pessoa. Antigamente, né, antes de Deus trabalhar em mim o orgulho e a humildade, eu dizia assim, não vou querer, eu tenho direito. Hoje não, hoje eu falo assim, se der, se colidir com alguma coisa que eu já esteja fazendo, eu falo com a pessoa, eu aceito, mas é possível você melhorar porque eu estou fazendo tal coisa. Mas se ela falar, não dá, eu peço a Deus sabedoria, eu peço a Deus para reorganizar minha agenda,
mas eu já aceito mais, porque eu entendo que é uma ação de humildade, eu me submeter, você entende? Eu me submeter é humildade. E a Bíblia diz que Deus recompensa aquele que se humilha. Eu gosto muito disso, porque não é aquele que é humilhado, mas é aquele que se humilha. Você ser humilhado é contra a tua vontade. Mas quando você se humilha, você faz questão de você descer para atender alguém, você faz questão de descer para adiantar alguém, ajudar alguém. Deus vê isso com bons olhos. A Bíblia fala isso. Eu não preciso dizer isso para você, porque a Bíblia fala isso. Né? Então não ignore as determinações do Senhor. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, vai lá e faz. Sabe por quê? Porque pode ser que Ele quer te mostrar o sobrenatural. Ele quer fazer você andar em lugares altos. Mas muitas vezes para isso a gente precisa descer e andar em lugares baixos. E andar de cabeça erguida, com o coração puro e as mãos limpas. Andar nesses lugares baixos sem ser aquela mulher rixosa, sem ser aquela mulher reclamona, sem ser aquela mulher raivosa que briga com todo mundo. É andar em lugares baixos, mas entendendo que você precisa ser mansa e humilde, assim como Jesus foi. Entende essa virada de chave? Essa virada comportamental que você precisa ter? Que nós precisamos ter, né? Porque eu também me incluo nisso. Então é essa virada de chave que temos que ter. E quantas vezes eu tenho visto Deus fazer o sobrenatural, não só na minha vida, mas na vida das minhas mentoradas, quando elas entendem esse comportamento. Fere a nossa carne? Fere. Mas a Bíblia diz o quê? Que precisamos carregar a nossa cruz, não é? Precisamos carregar a nossa cruz, crucificar a nossa carne, fere a nossa carne, mas é nessas horas que a gente se mostra verdadeiras adoradoras. E é nessas horas que a gente cumpre o que está lá na Bíblia, que diz assim, entreguei o meu caminho ao Senhor, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então é nessas horas que você realmente entrega, quando você faz o que ele quer, segue as determinações dele, mesmo que aos seus olhos pareça loucura, mesmo que aos seus olhos pareça doído, pareça que é difícil, mas Deus te deu capacidade, competência, habilidade, força para você fazer o que Ele quer. Então faz o que Ele quer. O sexto, né? E aí é o meu último. O sexto, qual é o sexto? Busque desenvolver o seu caráter em Deus, que tem a ver com o quinto, né? Cada vez mais entenda qual é o propósito de Deus nessa sua espera. Lembra que eu comecei falando sobre o povo de Israel? Qual que era o propósito ali? É a transformação. Muitas das vezes, gente, a gente escuta falar que o nosso propósito é transbordar na vida dos outros para que as outras pessoas sejam transformadas. Mas eu vou te falar uma coisa, isso é sim, é verdade. Mas esse é o nosso, vamos dizer assim, nosso segundo propósito. O nosso primeiro propósito é a nossa transformação. É a transformação da nossa identidade para que a gente haja cada vez mais conforme a nossa real identidade, que é a identidade de filha. A gente é filha em qualquer lugar. Em qualquer lugar que a gente estiver, nós somos filhas de Deus. Filha da luz, filha da verdade. Não pode passar em nós variação da verdade, sombra de mentira. Não pode. Nós precisamos ser verdadeiras naquilo. E como é que somos verdadeiras? Quando aquilo que a gente fala está ligado, está intrinsecamente ligado àquilo que a gente faz. O nosso falar, que senão a gente é fariseu, né? Senão a gente é aquele povo lá que Jesus brigava horrores, né? Só falava e ensinava, mas fazer mesmo eles não faziam. Então que a gente se deixe transformar pela palavra de Deus, porque só assim a gente encontra a vida abundante. E quando eu falo vida abundante, as pessoas não entendem a imensidão disso. Vida abundante é na sua saúde, vida abundante é no seu casamento. Meu Deus, quantas vezes eu vejo mulheres padecendo aí no seu casamento porque não se alinham aos seus propósitos, não entende qual é o seu papel dentro de casa. Vida abundante no seu trabalho, e aí além de você fazer a diferença no seu trabalho, é o seu trabalho ser próspero, de forma que você consiga ter uma vida boa, abundante dentro de casa, financeiramente falando, confortável para você, para os seus filhos, que você proporcione plano de saúde, que você
que proporcione boas escolas, que tenha lazer, né? Porque tudo isso precisa ser financiado. Então, vida abundante é tudo isso, gente. Vida abundante é você ter uma boa casa para morar. Vida abundante é você morar num bom bairro. Vida abundante é você entender que mesmo que você hoje não more no bom bairro, você pode ser feliz. Mesmo que você não more numa boa cidade, você pode ser feliz. Como? Entendendo que Deus é a sua alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se, alegre-se sempre no Senhor. E vou repetir, como disse Paulo, alegre-se, alegre-se no Senhor. E faça as suas súplicas serem conhecidas a Deus por ações de graça. Ou seja, você vai orar, você vai suplicar a Deus, mas primeiro você vai ter o coração grato em tudo que você fizer. E aí você vai ver que a paz que excede todo entendimento vai dominar a sua vida. Você vai ser capaz de ser feliz, encontrar felicidade em qualquer circunstância que você esteja, como está escrito lá em Filipenses 4. Sei o segredo de ser feliz sob qualquer circunstância. Isso é uma verdade. Isso é vida abundante. É você entender que tudo aquilo que você faz tem sentido e significado no céu. É você entender que as suas ações movem os céus, as suas ações movem a terra, movem a vida de outras pessoas, não só a sua. É todo esse poder, gente, que existe dentro de nós, da nossa identidade. Mas para que a gente transborde isso, a gente precisa primeiro transformar a nossa mente. Transforme a sua mente pela renovação do vosso pensamento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformando a sua mente, você vai transformar as suas ações. Transformando as suas ações, você terá novos resultados. E os resultados abundantes, porque as suas ações serão conforme as ações que Deus quer para você, que Deus espera de você. A minha mensagem hoje para você foi essa. Que você consiga esperar em Deus, mas esperar do jeito certo. Muitas das vezes a espera, as pessoas acreditam que esperar é ficar em casa sem fazer nada, ou ir para a praia, ou ver televisão, ou ficar na rede balançando. Ou a espera é você viver, né, alimentando seus prazeres e esquecer o que Deus efetivamente quer de você, onde Ele quer efetivamente que você gaste, invista o seu tempo, porque a espera muitas das vezes significa até tempo sobrando. Muitas das vezes a espera significa tempo sobrando. Por quê? Porque você está esperando uma porta de emprego, então você está com tempo. Se você está em casa, você está com tempo. Você entende? Está conseguindo alcançar? Muitas das vezes a espera é tempo sobrando. Tempo sobrando, Senhor, o Senhor quer que eu invista esse meu tempo aonde? É na minha capacitação? É para que eu faça um curso, me aponta o curso? Ah, mas não tenho dinheiro. Olha quanto conteúdo gratuito, inclusive os meus. Conteúdo gratuito tem aí. Maratona meus conteúdos aí. Então, o que Deus quer de você? Que você leia mais a Bíblia, que você ore mais, que você tenha mais devocionais. Onde Deus quer que você invista seu tempo? De repente você está investindo seu tempo no lugar errado. Eu vejo mulheres que, porque está desempregada, está com muito tempo, acha que tem que mergulhar, né, totalmente a sua vida nos ministérios aí da igreja. É isso que Deus quer de você nesse momento? Já vi Deus tirar mulheres de lugares de evidência de ministério e botar no banco, porque Deus queria que essa mulher ficasse no banco e cuidando da sua própria casa. A gente é vaidoso, gente. O ser humano é vaidoso. Muitas das vezes está muito mergulhado no ministério por vaidade. Então Deus quer que tirar você desse momento, desse ambiente aí que você está, para que você volte para sua casa e aí você seja transformada para você voltar sim para um lugar alto, para um lugar mais alto, mas sem vaidade alguma. Sabe o que significa vaidade? Vazio. Característica de quem é vazio. E aí lá em Eclesiastes vai dizer o quê? Que tudo é vaidade. Todos os prazeres são vaidade. Porque na verdade é para encher um vazio que existe em nós. Quando na verdade esse vazio tem que ser preenchido não pela vaidade ou pelos prazeres, mas pelo Deus que a gente serve, pelo Deus que é o nosso Pai. Eu espero que você pegue essa aula hoje, esse vídeo hoje, e que você faça tudo isso que eu te ensinei aqui e veja a sua vida, o seu momento de espera ser transformado. É isso, minha mensagem hoje para você é essa. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar aí com outra mulher que está também
no momento de espera aí da sua vida. Um beijo grande, tchau, tchau.